Olá pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho da rotina 6, cada um dos dias da semana aí. Forte abraço para vocês. Então vamos lá, gente. Aqui é a rotina 6. A, a rotina que abre aí, vamos dizer assim, o mês de abril, né? A semana cheia em abril. Os 2 primeiros dias a gente tem uma atividade de história sobre a segunda revolução industrial. E no dia 2 uma atividade de língua portuguesa, de um assunto também que, de certo modo, conversa com a segunda revolução industrial. Então lembrando que a gente está trabalhando para essa ideia de temáticas, são os assuntos aí que são importantes para o nono ano. Então a gente vai partindo desses assuntos e explorando esses assuntos, né, dentro de todas as disciplinas, quando possível, claro. Então a gente tem segunda revolução industrial e esse vai ser o assunto dessa rotina 6 aqui, os 2 primeiros dias. Vamos trabalhar um pouco com esse conceito, certo? Então eu vou falar desses 2 primeiros dias agora para a gente abrir e no segundo vídeo eu falo do dia 3, 4 e 5. Temos aqui a distribuição, né, só para a gente passar rapidamente. Dia 1, História. Dia 2, a gente tem Língua Portuguesa. Dia 3, a gente tem Artes. No dia 4, a gente tem uma atividade de Inglês. E no dia 5, uma atividade de Educação Física. Então vamos lá, gente. Aqui tem a atividade de História. O foco é a segunda revolução industrial. E a gente vai tentar entender, né, qual que é a base dessa segunda revolução industrial. Então o professor de História colocou o texto aqui, né? Então vai falar um pouquinho da transformação, das transformações que o mundo passa nesse período da segunda revolução industrial, né? Quais são os elementos que impulsionam essa segunda revolução industrial, e quais são as novas tecnologias que acabam aparecendo aí, né? Então a gente tem uma segunda revolução industrial muito baseada na questão da possibilidade da eletricidade, do aço, do motor de combustão, né, que é esse motor que utiliza um combustível fóssil para gente mover e criar energia, né, e não mais aquele tipo de situação que a gente tinha o carvão, né, como base para movimentar as máquinas através, né, tipo da queima do carvão ali das fornalhas, né? Então você tem um outro tipo de situação que acaba permitindo uma série de inovações, né? Então vocês vão perceber aqui no texto que a partir dessa ideia do aço, da eletricidade, do motor, outras coisas vão surgindo, né? Aí fala um pouquinho dessa Belle Époque, né? Que é tudo, vamos dizer assim, essas inovações da tecnologia abriram espaço para que você, né, que a sociedade trazesse outros tipos de inovação, certo? Depois vai falar um pouquinho sobre a arte de vanguarda, então vocês vão perceber que nas artes essa coisa da evolução, das novas tecnologias vão aparecendo também. Aí vocês vão ter um trecho que vai falar um pouquinho da economia, né? O quanto essa mudança, né? Essas novas tecnologias acabam abrindo espaço também para mudanças dentro da economia. Aqui a gente vai falar um pouquinho do Brasil, né? O professor coloca um pouquinho de Brasil, né? Que acaba saindo um pouco só dessa coisa de produção de café, né? Da lavoura, e vai começar a migrar um pouco de dinheiro para a produção industrial, né? Uma tentativa de você ganhar dinheiro a partir da indústria, das inovações tecnológicas aí também, certo? Você fala um pouquinho do café, o quanto o café, a cultura do café, a venda do café impulsionou, né, a nossa primeira, o quanto a venda do café impulsionou a primeira onda de industrialização no Brasil, vamos dizer assim. Esse dinheiro que provinha do café, que vinha da venda do café, acabava gerando ali um capital, né, para ser investido na industrialização.
E assim estamos, né? Então a gente vai fazer nessa atividade de história o seguinte movimento: a gente vai observar o que está na base dessa segunda revolução industrial, as possibilidades de inovação que isso causa na vida das pessoas. Consequentemente, isso tem um impacto, por exemplo, nas artes, né, em outros nichos, em outros lugares da sociedade. E depois a gente vem para o Brasil, fala um pouquinho de como que é essa industrialização do Brasil e como essa industrialização está ligada à cultura do café, né? Esses barões, esses grandes senhores do café que acumulam um certo poder financeiro ali, acabam de certo modo usando parte desse dinheiro para investir e, de certo modo, diversificar um pouco a fonte, né, de renda ali. Os investimentos deles vão para outros lugares também, certo? Depois o professor faz as questões relacionadas a esses textos que estão aí em cima. Então vocês leem os textos com calma e vão tentar aí, né, com as palavras de vocês, explicar aquilo que o professor pede nas questões aí, certo? Então nós temos 8 questões e o dia 2, que é um dia que a gente vai trabalhar com língua portuguesa. A gente vai trabalhar ainda nessa ideia de modernização, o impacto dessa segunda revolução industrial e como isso acaba aparecendo, por exemplo, na literatura. Então a gente vai ter aqui 2 trechinhos de poemas. O primeiro é de um poeta francês chamado Charles Baudelaire, chamado Paisagem. Então nesse poema a gente consegue ver, né, através do poema do Baudelaire, como a industrialização, né, esse processo de modernização impacta, por exemplo, na paisagem da cidade, né? Então a gente vai ter ali uma observação da cidade, uma cidade já com fábricas e tudo mais, e como isso aparece dentro dessa poesia. Lembrando que Baudelaire é francês, então ele está escrevendo em Paris, essa Paris meados do século XIX, que já estava nesse processo aí de evolução, entre aspas, né, de industrialização. Como são textos... esqueci de falar do Mário de Andrade. O segundo poema é do Mário de Andrade, autor brasileiro, que fala sobre São Paulo, né? São Paulo no começo do século XX, ali da segunda década do século XX. Então ele retrata um pouquinho essa cidade de São Paulo através do poema dele, certo? Como são textos poéticos, né, a gente vai ter que ter um cuidado na leitura. Por quê? Os textos poéticos não se trabalham com as palavras de uma maneira muito objetiva. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes vão aparecer imagens e as imagens vão significar essas coisas objetivas, vamos dizer assim. Então eu não vou falar diretamente sobre a industrialização, mas vou utilizar imagens para falar sobre isso. Como assim imagens? São formas de a gente imaginar, visualizar aquilo, e aquilo significa alguma coisa, certo? Só um trechinho do poema do Baudelaire, que é aquele que abre, para vocês entenderem o que é essa ideia das imagens, sem chegar na parte que fala da industrialização. Vou ler os 2 primeiros versos, lembrando que verso é cada uma das linhas, né? O conjunto de versos formam aí estrofes. Então é interessante a gente observar isso, né? O que é um verso, o que é uma estrofe. E vamos olhar os 2 primeiros versos. Então ele escreve lá: quero, para compor os meus castos monólogos, deitar-me ao pé do céu, assim como os astrólogos. Então, por exemplo, essa expressão deitar-me ao pé do céu é uma expressão que usa uma linguagem figurada, uma imagem, né? Para começar, céu não tem pé, então o que ele quer dizer isso, deitar ao pé do céu? Ele quer provavelmente ficar deitado, né, num lugar aberto, que ele possa ali observar toda a extensão do céu, né? Então, ao invés de escrever eu quero me deitar no chão e observar o céu, ele usou uma imagem mais bonita, que é essa, né, mais poética, que é deitar-me ao pé do céu, assim como os astrólogos, né? Então, como aqueles que observam as estrelas, né, ou aquilo que está
no céu, ele quer fazer igual. Então a linguagem figurada, essa linguagem através de imagens, é uma forma poética da gente falar sobre algumas coisas. Então qual que é o grande desafio aqui? É vocês decifrarem essa linguagem figurada e entender as imagens dela que retratam a cidade e essa cidade em processo de industrialização. Então tem todo o trechinho aqui. Tem um glossário aqui, que são tipo um dicionáriozinho, né, das palavras que são talvez sejam mais novidades para vocês aí. Usem o glossário, se tiver dúvida ainda pode usar o dicionário, tá fácil achar o dicionário hoje, né? Você digita no Google o significado da palavra vem, eles pegam de um dicionário, geralmente o significado da palavra traz para o Google. As questões estão aqui também, certo? Paisagem 4, poema do Mário de Andrade, fala da cidade de São Paulo. Você começa lá os caminhões rodando, as carroças rodando, rápidas as ruas se desenrolando. Rumor surdo e rouco, estréptos, estalidos, e ao largo coro de ouro das sacas de café. Então tem a primeira estrofe composta de 4 versos aqui. De novo, mesma coisa lá do poema do Baudelaire. Vocês vão ter que observar como que a modernidade, como que aquilo que é moderno aparece no poema do Mário de Andrade, né? A gente tem aqui elementos desse mundo que está mudando aparecendo aqui. Então vocês vão tentar identificar isso. Obviamente as perguntas já apontam para isso, né? Tem um glossário aqui também, 2 palavrinhas, no caso desse poema, que talvez seja mais difícil de vocês entenderem, mas algumas questões sobre o poema. Então, o desafio desta atividade de português e aquilo que é importante para 9º ano é o quê? Fazer a leitura atenta e saber que isso são textos que trabalham com uma linguagem figurada, uma linguagem mais imagética, que não vai dizer as coisas de maneira direta para a gente. Não vai ser como uma notícia de jornal que você abre e ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva e ser direta com você. Os poemas vão tentar fazer você entender, vão tentar fazer você captar aquilo que eles querem transmitir através de imagens, né? Então esse tipo de leitura acaba sendo um pouco mais difícil para vocês, mas também é um desafio. Isso vai ajudar vocês a ganhar fluência na leitura, porque a gente está subindo um degrauzinho aí na escada do entendimento da linguagem. A linguagem, ela tem aí como uma das suas grandes características a capacidade de trabalhar com ideias abstratas, ou seja, ideias que não estão ligadas diretamente com a realidade. Então, eu não vou usar a linguagem só para descrever objetos que estão diante de mim, né? Falando de computador, de pedra, mas eu posso usar a linguagem para criar outros mundos, criar outras imagens que são, né, também representações desse mundo que a gente vive. Então a gente acaba, de certo modo, fazendo um processo de embelezamento aqui. Eu vou parar o vídeo por aqui, né, nessas 2 primeiros dias, e depois eu mando um segundo vídeo falando dos próximos dias, né, de quarta, quinta e sexta, com atividade de artes, inglês e educação física. Dúvidas vocês podem perguntar pelo WhatsApp do professor tutor de vocês e a gente vai conversando. Um abraço e até a segunda parte.